Então, eu vou fazer um experimento sobre a primeira lei de Ohm. Então, a partir daí, eu vou verificar a curva característica de um resistor por meio das medições que serão encontradas por meio de um multímetro, conectando um resistor com 8 pilhas. Então, na primeira parte, eu vou conectar o resistor com uma pilha, depois duas, assim sucessivamente, e registrar os dados de corrente e tensão. Depois que eu tenho esses dados em mãos, eu vou plotar um gráfico e verificar se com esses pontos o gráfico se configurará uma função do primeiro grau, ou seja, eu tenha nesses pontos, ligando esses pontos, uma reta, onde o coeficiente angular dessa reta será a resistência do material encontrada de forma experimental. Mas antes disso, o que eu vou fazer é o seguinte, é verificar se todas as pilhas possuem o mesmo potencial para que o problema dado à via experimental seja realizado corretamente. Em segundo passo, eu vou medir as tensões e depois a corrente elétrica e registrar isso em um papel e utilizar uma ferramenta computacional para plotar o gráfico. Então, a primeira parte, nós vamos verificar aqui as diferenças de potenciais ou tensão de cada pilha e mostrar que elas são aproximadamente iguais ou iguais. Então, olha, como foi verificado, todas as pilhas apresentam uma diferença de potencial de 1,62 volts. Pronto, perceba que as pilhas estão conectadas em série e eu vou medir agora a tensão em cada ponto de conexão do resistor. Então, nós temos aqui o resistor, esse resistor aí de formato cilíndrico em cinza, e nós vamos medir a tensão associada a ele para a pilha 1, primeira pilha, e nós temos aqui o resistor. Observa que a tensão aqui associada na primeira pilha foi 1,62 volts. E o multímetro está na escala de volt aqui, ó. Agora nós temos aqui, vamos calcular a diferença de potencial para as duas pilhas, ó, duas pilhas. Nós temos aqui 3,24 volts. A terceira pilha, nós temos 4,87 volts. Quarta pilha, 6,48 volts. Quinta pilha, 8,10 volts. Sexta pilha, 9,72 volts. Sétima pilha, 11,34 volts. A oitava pilha, 12,96 volts. Agora, no outro passo, iremos calcular a corrente elétrica em cada condição. Então, nós vamos medir agora a corrente que passará pelo resistor em cada uma condição dessa, mas antes, o que nós iremos fazer é mudar a calibração. Ó. Perceba que estávamos medindo tensão, agora nós calibramos aqui para a corrente, ó. E vamos calcular a corrente que passa pelo resistor em cada condição. Então vamos lá, ó. Pilha número 1. Pilha número 1. A corrente que passa nesse resistor vale 0,02 ampere.
Então agora nós vamos para a pilha 2. Então perceba que o resistor aqui está conectado a duas pilhas. Logo a corrente foi 0,03 ampere. Terceira pilha aqui, 0,05 ampere. Quarta pilha, 0,06 ampere. Então, quinta pilha, 0,08 ampere. Então, nós temos agora a sexta pilha, 0,1 ampere. Nós temos agora a sétima pilha, 0,11 ampere. E a oitava e última pilha, 0,13 ampere. Perceba o seguinte, que à medida em que a potencial do circuito aumentou, existiu um aumento da corrente. E nós vamos verificar agora através de um gráfico se esses pontos se aproximam de uma reta, medir o coeficiente angular dessa reta e verificar a resistência do resistor. Lembrando que esse resistor tem resistência comercial de 100 ohms. Pronto, ó. Então, depois de registrar os dados do circuito, o que eu fiz aqui foi uma tabela da corrente aqui, diferença de potencial. Então, perceba que eu coloquei aqui os números de pilhas. Coloquei o valor da pilha 1, corrente potencial da pilha 2 e assim sucessivamente, né? Então, depois que eu fiz isso, eu tracei aqui um gráfico, aqui, ó, com o uso da ferramenta Excel, eu tracei um gráfico e eles nos forneceu aqui que esses pontos aqui, eles podem ser estatisticamente colocados em uma reta, onde o coeficiente angular dessa reta é 100,95. E para os estudos de GeoJoom, o que acontece é que o coeficiente angular da reta U em função de I, o coeficiente angular é o valor da resistência. Então, a resistência que nós encontramos aqui por meio experimental vale 100,95. E lembrando que oficialmente falando, quer dizer, comercialmente falando, a resistência do resistor foi 100 ohms. Então, através de um cálculo aqui, nós podemos encontrar o desvio ou erro do real para o comercial